Olá, você? Nossa, aqui tá muito escuro, velho. Que horrível. E será que minha lanterna não ajudinha pra ficar mais claro? Não sei, né? Boa pergunta. Deixa eu dar uma olhada. Agora eu acho que melhorou. Não, ela também não para quieta, sem feliz. Mas eu preciso de comprar mais dessas, porque facilita muito o meu trabalho. Olha aí. E aí, gurizada do YouTube. Quem é que fala assim, hein? Nem me lembro. Ah, era o Funk Black Cat. É o Funk Black Cat que fala assim. É um vídeo bem rápido que eu queria fazer um teste rápido, sei lá, com vocês. Não sei se vocês vão trapacear ou não, mas seria mais ou menos o seguinte. Me diga aí, quem é o responsável pela segurança pública das vias e dos locais onde a gente vive? Tempo, clique, 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 clique. Se você respondeu o presidente da república, você errou. Como o presidente da república se preocupa com as polícias federais, amigo? Né? Não com polícia militar, que muitas vezes, com todo respeito, não está servindo muito para esse outro lado da segurança pública, mas isso já é uma outra questão. Eu sei que vai ter policial militar invocado comigo, mas vocês sabem muito bem que a corporação muitas vezes não está servindo tanto para o que deveria, e também a polícia civil, essa muito mais útil nesse sentido. E eu sei que agora vai ter uma treta, mas eu não estou dizendo que eu sou contra a polícia militar, eu estou dizendo apenas que vocês sabem bem que existe toda uma política que às vezes faz com que a PM seja muito mais uma força do Estado para atacar a gente, né, do subúrbio. Afinal, na favela é porradaria, em Alphaville muitas vezes vira uma moça, né? Pois é. E às vezes a gente prefere ficar só faz o L, ou faz a arminha que passa, ou fica dizendo, né, repetindo pela internet, era só para tomar uma cervejinha. As declarações estúpidas de certos presidentes da república, inclusive o nosso atual, realmente não dá para defender. Mas a questão é que a segurança pública do estado onde a gente vive, se você quer culpar alguém, culpe o seu governador ou sua governadora. A mesma coisa, sei lá, quem é responsável pelas vias públicas, no caso não a segurança, mas pelo cuidado das vias públicas? Tempo. Se você respondeu prefeito, depende da via pública. As vias públicas locais, como ruas, avenidas, que não sejam rodovias, sim, essas são de responsabilidade do prefeito. Né? E ele é que tem que fazer a manutenção. E não à toa que botam tanto tal de operação tapa-buraco para poder render um pouquinho mais, né? Sabe como é? Mas são eles que são responsáveis por essa parte. Já rodovias mais estaduais, essas daí, né, já ganham um status de manutenção do governo do estado. E eu nem preciso falar da federal, quem é o responsável, né? Aí sim, o presidente ou a presidenta, dependendo do caso. E por que eu estou dizendo essas coisas? Isso são duas coisas básicas. Mas eu tenho certeza que, tal como o Tiririca, você também não deve saber para que serve um deputado federal. Ou sabe? Pois é. Nem um deputado estadual. E não sabe a diferença entre os dois. Em que o deputado estadual atua diretamente aqui no estado, né, na unidade federativa, enquanto que o federal ele opera para todo o país e não só para a sua federação, embora com maior ênfase na federação que ele pertence. E os senadores, num nível um pouco mais acima, por isso que nós temos uma casa bicameral, ela consegue, né, haver uma estrutura maior, né, para que
as ações de um possam ser monitoradas por outro e vice-versa, e eles também possam monitorar o governo federal, porque todo o poder legislativo tem essa como uma de suas grandes prerrogativas, monitorar o poder executivo. E nós deveríamos ter como prerrogativa monitorar esses poderes, bem como o judiciário, que no nosso país, municipalmente falando, não existe, porém existe estadualmente e existe federalmente. E sim, eles também têm que ser monitorados, mas a gente sabe que nesse último caso às vezes dá um problema, né? Mas também tem gente que não sabe também como se expressar, né? Sair chamando os caras de bandido e ameaçando, ou ficar, né, tentando interpolar os caras no meio de uma viagem, né, no aeroporto. Eu não sei se é a melhor opção. O povo acha que é jogador de futebol, mas na verdade esse é o maior problema do nosso país. A gente encara a política nacional como o jogo de futebol. E é por isso que a gente tá nessa, né? O Brasil não vai para frente. E não é porque roubaram o calção do presidente. E sim porque a gente gosta de reduzir tudo a faz o L, né? Faz o L, faz o L. Ou então faz a linha que passa, faz a linha que passa, quando nenhum lado nem o outro passa. Porque às vezes o problema você tá cobrando pra pessoa errada, né? E às vezes até tá cobrando pra pessoa certa, mas do jeito errado. Temos que correr atrás às vezes de algumas situações. Já não basta o fato de ter coisas como, por exemplo, fiação elétrica na rua, que você não sabe se você cobra a CELP, no meu caso aqui é CELP ou Neoenergia, nem sei mais como é o nome disso aqui, ou se você cobra a prefeitura, ou se você cobra algum é operadora, porque meu Deus, é tanta fiação, que bagunça. Mas enfim, a gente sabe a quem a gente está recorrendo? Às vezes não, a gente às vezes quer atacar, né, um regime que já tem uma facilidade tão grande de ter representantes que gostam de ficar empurrando com a barriga e jogando a responsabilidade para outro lado. Imagina quando o povo não sabe nem a quem está recorrendo. E muito disso às vezes é ignorância. Houve um tempo em que a gente sabia disso, ou pelo menos era ensinado nos colégios, para quem tinha, né, possibilidade de ir para colégio, ter, né, organização social e política brasileira, ou nos ensino de estudos sociais, porque foi lá onde eu aprendi um pouco de como funciona os três poderes e como também funciona a divisão deles nos diferentes níveis: federal, estadual e municipal. Mas hoje em dia isso meio que sumiu, né? Infelizmente. Por que será, né? Desde a última LDB, lá nos anos 90, 96 para 97, que não que eu seja contra, né, a mudança para poder estruturar estudos, o estudo de história, de geografia, de sociologia e de filosofia, que são extremamente importantes, mas por que excluir isso aqui? Por que excluir os estudos sociais? É extremamente importante, só precisavam de ser reformulados, atualizados e bem estruturados, não extintos. É porque um povo que não entende, que não conhece, é mais fácil ser manipulado. E quando o povo às vezes é esclarecido, mas não é esclarecido corretamente, a tendência é também ser opressor, tal como o opressor já o é. E é muito fácil a gente cair na cilada de querer ser opressor também, né? Enfim, que a gente possa refletir. E é muito importante refletir em como a gente deve conhecer, porque o povo, nós é que somos os donos desse país. Se a gente não entende isso, se a gente não entende dessa maneira, a gente vai ser sempre humilhado por quem acha estar no poder e por isso mesmo nos faz de marionetes. É isso. Conheça. Conhecimento realmente é poder.